Olá a todos, bem-vindos ao Connect Think. No vídeo de hoje vamos testar este sensor que eu tenho aqui, que trata-se de um sensor de efeito Hall. Basicamente vamos fazer duas coisas. A primeira delas é justamente identificar qual tipo de sensor de efeito Hall estamos trabalhando, e a segunda é justamente testar para ver se o sensor está funcionando corretamente. Grande parte dos sensores de efeito Hall possuem 3 pinos, então é muito importante sabermos exatamente qual a função de cada pino. Então vamos ter, olhando o sensor de frente, ou seja, na parte onde existe a inscrição, temos na esquerda o pino 1, no centro o pino 2 e na direita o pino número 3. A grande maioria dos sensores de efeito Hall tem como função para o pino 1 a alimentação do sensor, ou seja, VDC, ou positivo. Para o pino número 2, pino central, sua função é de GND, ou negativo. Para o último pino, o pino de número 3, sua função trata-se da saída do sensor de efeito Hall. Por princípio, os sensores de efeito Hall basicamente são detectores de campos magnéticos. Para isso, então, se utiliza um ímã para gerar esse campo magnético e fazer aí os testes necessários para entender o funcionamento e o tipo de sensor de efeito Hall que estamos testando. Então, uma vez que temos um campo magnético gerado por um ímã próximo ao sensor de efeito Hall, nós vamos ter aí uma alteração no comportamento da saída do sensor de efeito Hall. A partir daí, pelo comportamento da saída do sensor de efeito Hall, vamos saber aí se o sensor está funcionando. Além disso, sabermos qual o tipo de sensor de efeito Hall que estamos tratando. Partindo-se do princípio em que já temos as conexões dos pinos 1 e 2 de alimentação já realizada, podemos então partir para a verificação do comportamento da saída. Para isso, podemos utilizar-se de um multímetro ou simplesmente podemos conectar um LED. Esse LED também vai necessitar aí de um resistor, e esse resistor precisa ser conectado no positivo VDC devido à característica de coletor aberto na saída dos sensores de efeito Hall em sua grande maioria. Então, basicamente, vamos ter um circuito de teste onde, quando existe a detecção do campo magnético no sensor de efeito Hall, vamos ter aí uma alteração na saída, e isso vai ser sinalizado pela alteração do funcionamento do LED, ou seja, ele deve acender, apagar ou também pode mudar a sua intensidade luminosa. Finalizada então essa explicação teórica, vamos agora para a parte prática dos testes. Iniciando a parte prática então, aqui eu já tenho montado 3 circuitos exatamente idênticos ao que mostramos na parte teórica. Temos aí então 3 sensores de efeito Hall diferentes. Podemos observar então que o pino número 1 é a alimentação, o fio vermelho. Aí o pino central nós temos o negativo, representado pela conexão com o fio preto, pino número 2. E o último pino, número 3, está justamente conectado no pino negativo do LED. O pino positivo do LED está conectado no resistor e o resistor está conectado no positivo da fonte, exatamente conforme desenhamos na parte teórica deste vídeo. Partimos agora então para alimentar os sensores de efeito Hall e já podemos observar aí que o primeiro sensor, o mais à esquerda, já teve uma alteração no seu LED conectado à saída. Olhando o LED mais detalhadamente, é possível verificar que ele não está completamente aceso. E isso tem um motivo, e vamos descobrir isso ao aproximarmos um ímã
deste primeiro sensor de efeito Hall. Com o ímã aqui que tenho em mãos, vamos aproximar na parte frontal e já podemos observar aí que tem uma mudança na intensidade da iluminação do LED, que ele fica mais forte quando aproximamos o ímã e mais fraco quando afastamos o ímã. Fazendo agora a inversão do polo magnético do ímã, nós podemos observar então que ao aproximarmos o ímã, o LED praticamente se apaga à medida que temos campo magnético próximo ao sensor de efeito Hall. E quando afastamos o ímã, observamos aí que ele volta aí à condição de iluminação inicial que tínhamos ao ligarmos o circuito. Invertendo de novo aí a polaridade do ímã, temos aí uma intensidade forte quando o campo magnético está próximo, e no outro polo temos justamente o contrário, temos aí o LED praticamente se apagando. Então, um polo faz com que o LED fique totalmente aceso e o outro polo faz com que o LED fique praticamente apagado. Basicamente, este comportamento reflete a uma condição analógica, ou seja, a intensidade varia conforme o campo magnético. Então, a partir disso, podemos chegar à conclusão de que este sensor de efeito Hall, o seu tipo, então, devido ao seu comportamento da saída, é linear, ok? Então, de acordo com o campo magnético, temos aí a variação analógica da sua saída. Partindo então para o próximo sensor de efeito Hall, já tenho em mãos aqui o ímã e vamos aproximar lentamente na parte frontal do sensor de efeito Hall para observarmos qual o comportamento do LED. Pode-se observar aqui que o LED se acende, ou seja, há a comutação da saída de 0 para 1. E ao afastarmos, podemos observar que o LED se apaga. Basicamente, então, o sensor de efeito Hall vai detectar o campo magnético e acionar a sua saída, acendendo o LED. Um ponto importante é que se virarmos o ímã para o polo contrário, podemos observar aí que não há ação nenhuma mesmo quando o ímã está próximo à parte frontal do sensor. Então, podemos concluir que este sensor de efeito Hall trata-se do tipo unipolar, ou seja, somente um polo é detectado pelo sensor. Agora vamos partir para o último sensor de efeito Hall. Fazemos a aproximação e vemos aí o LED acender à medida que temos o campo magnético. Porém, ao removermos o ímã, a gente pode observar aí que o LED se mantém aceso, ok? E aí, quando invertemos a polaridade do ímã, podemos observar aí que o LED se apaga. Então, basicamente, este sensor de efeito Hall, ele tem a característica latch ou trava. Então, significa que uma vez que ele detectou o campo magnético correto, de acordo com a sua saída, ele vai manter essa saída acionada até que o polo magnético oposto se aproximar da sua parte frontal. Então, concluímos que este sensor de efeito Hall trata-se do modelo bipolar, ou seja, ambos os polos são detectados e, além disso, ele tem a propriedade latch, ou seja, trava. Bom, por esse vídeo era isso. Se vocês gostaram do vídeo, comentem, coloquem like e se gostam desse tipo de conteúdo, para mais vídeos, inscrevam-se no canal. Até a próxima.